Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós atualmente estamos estudando a obra Homem Integral e hoje nós vamos tecer algum comentário sobre o capítulo 10, Mitos, que nas edições mais novas é o último capítulo do segundo bloco da obra Estranhos Rumos e Segundos Roteiros. E nós damos as boas-vindas a todos, iniciamos o estudo dessa obra em 3 de janeiro. Dizemos sempre que acolhemos, né, de boa mente todos os comentários, questões que vocês quiserem nos formular através das redes sociais do Lições de Amor. Então fiquem à vontade para participar conosco, evitando, é o que pedimos, detalhes da vida pessoal ou de outrem, mas a gente sempre vai procurar abordar no início de cada vídeo aquilo que julgarmos didático, né, para os nossos entendimentos aqui da psicologia espírita. O nosso estudo, ele se volta para aquilo que Joana de Ângeles nos traz quanto à psicologia do espírito, ou seja, tudo quanto colabore para o nosso amadurecimento psicológico, para a nossa evolução espiritual, sempre com reflexões em torno do Evangelho e suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Então não é nosso propósito fazer nenhum curso teórico de formação sobre psicologia, psicanálise ou psicoterapia de grupo. Aqueles que se interessarem, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo ou à venda na editora Leal. Então, estamos aqui já com o nosso querido amigo Robson Cunha. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Patrícia? Que bom estar aqui novamente, né? Verdade. Então, antes da gente começar, vamos fazer nossa prece inicial. Você poderia, Robson, por favor? Grato por mais um espaço no trabalho. Grato por mais uma oportunidade de ajuda sincera. Elevamos os nossos pensamentos, como nos recomenda Tiago, que não precisamos sair do labor, mas só elevar os pensamentos ao Pai, através do Divino Mestre Jesus, apelando à sua misericórdia e pedindo o seu amparo, para que os nossos trabalhos atendam de alguma forma, ainda que minimamente, pelas nossas incapacidades, os seus propósitos. Que tudo que se faça, Senhor Jesus, que tenha consonância e sintonia com o mais profundo dos nossos corações e das nossas almas. Que toda ajuda a Ti, Senhor, no uso desse instrumento, que seja sincero, puro, despretensioso. Dai-nos a Tua paz e derrama diante de todos nós a Tua luz. Permiti-nos intuir e inspirar, para que a nossa ignorância seja compensada e não chegue ao próximo, senão as Tuas palavras e o Teu divino amor. Que assim seja. Bem, amigos, então, nesse capítulo nós vemos como Joana vai trazer logo no início a história do homem e consequência dos mitos elaborados para o seu pensamento ético e a sua sobrevivência. Então é como se fosse uma saída que o homem encontrasse para lidar com o seu sofrimento, com a angústia de não saber de onde veio, para onde vai, lidar com seus próprios conflitos. A mitologia, especificamente a mitologia grega, ela passou de narrativa oral à escrita entre os séculos 12 e 8 antes de Cristo. Então, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, na Grécia Antiga, pessoas já estavam chegando para ocupar uma grande região e traziam consigo histórias que eram passadas de pai para filho, quase como se fosse uma lenda urbana, né? Aquelas histórias que a gente ouve dos nossos avós.
Mitos, etimologicamente, significa narrativa, relato imaginário, uma espécie de fábula. Então, a gente vê a criação de histórias onde há uma associação de elementos da natureza, principalmente elementos que estejam ligados a forças, o mar, o céu, a lua, associados com forças divinas que ganham uma personalidade ou uma divinização. E aí a gente poderia imaginar qual o objetivo de se criar uma história personificando um elemento da natureza em um ser divino, né? Talvez entender um pouco mais do nosso próprio desconhecimento. O mito, nesse ponto, ele acaba sendo um modo de explicação para tentar tornar as coisas que antes eram desconhecidas mais conhecidas de nós, né? Como se a gente buscasse criar uma proximidade com Deus, com o nosso Criador. Agora, o grande dilema, o grande desafio desse processo é que uma história mitológica não é uma história real. É uma história fantasiosa, né, que quase sempre não tem fidelidade com aquilo que se vive na experiência humana propriamente dita, mas é como se fosse um símbolo, né? Então, simbolicamente, ela representa alguma coisa. Então, o grande problema é quando a gente passa a se identificar e até introjetar, né, a personificação da divindade dentro da nossa própria personalidade. Ou seja, quando a gente incorpora aquele papel, aquela persona, como se fosse a nossa. Porque identificar-se com elementos dos personagens dos mitos, essa é a função de contar essa história. Porque se não houvesse identificação, essa história não nos pareceria interessante, não responderia absolutamente nada com respeito a quem nós somos. Então, sob esse ponto de vista, os mitos têm uma função interessante, porque eles ensinam sobre o comportamento humano e são narrativas que formam o imaginário coletivo de um povo, né? A gente teve no nosso estudo anterior, quando falamos de ódio e suicídio, Joana trazendo que em todos os tempos sempre encontramos mitos da luta contínua pela liberdade. E na ocasião a gente pôde narrar o mito de Ícaro e Dédalo, das asas de cera. A própria psicanálise, ela foi concebida em torno da mitologia, porque uma vez que as teorias psicanalíticas foram sendo formuladas na clínica, com a experiência do relato dos pacientes, depois a gente começou a observar fenômenos observáveis fora da clínica que traduziam aqueles comportamentos humanos. Então, os mitos foram usados como uma forma de exercício e de comprovação que aquilo que era trazido de uma forma simbólica realmente funcionava psiquicamente nos indivíduos. É aquela ideia, isso que eu vi aqui em um paciente, eu também já vi na história da humanidade em um dos mitos. Então, para a psicanálise, a mitologia é especialmente interessante, não apenas por ser uma história que nos entretece, mas sobretudo por ser uma história que diz muito sobre nós mesmos. Então, o mito é um registro acumulado de um saber da humanidade sobre a própria condição humana, né? Como se fosse fruto de sua autoanálise. Então, por exemplo, para falar de um comportamento muito afeiçoado à sua própria imagem, Freud invocou Narciso e criou uma condição fundamental do psiquismo, que é o amor do eu, o amor primário, constitutivo, né, para a própria formação psíquica, e deu origem à sua teoria sobre o narcisismo. Para falar de um bebê que psiquicamente se sente fundido com sua mãe ao nascer, e à medida que se desenvolve, vai sofrendo uma certa clivagem, como dizia Freud, nesse exílio do mundo, né, o exílio da cultura, ele foi evocar o drama de Édipo. Né? O mito de Eros e Psique, que é um mito fundador da psicanálise, que fala sobre exílio e reencontro, alienação e retorno a si, ele também recolhe na mitologia, na história de Psique, que é uma grande curiosa, né,
uma das filhas mais bonitas do rei, que encanta a todos e que pacifica o desejo nessa união, né, segundo a determinação de Zeus, do casamento de Eros e Psique, essa união com Eros, aquele que aumenta a atenção, né, de realizar o seu próprio desejo, que bota fogo nas situações. E o dilema fundamental, né, do ser humano. Tem um desejo que muitas vezes não consegue equacionar em termos das suas fantasias com a vida real, por conta da imposição da cultura, e aí vem o psiquismo, né? E principalmente o que na segunda tópica freudiana ficou conhecido como ego, uma instância que é a intermediária entre aquilo que significa os meus limites, as minhas imposições, o que é a lei, o que posso ou não posso, o que determina a minha ética, a minha moral, que a gente chama de superego, e aquilo que é os meus instintos mais primários, o meu desejo puro e simples, né? O desgoverno das paixões, que a gente chama de isso, o id. Né? Então, o mito de Eros e Psique é fundamental para explicar como é que esses conflitos surgem, como que a fantasia é alimentada e por que nós lutamos tanto com o nosso desejo. Logo na primeira apresentação que nós fizemos de Homem Integral, nós pudemos falar sobre o mito de Tiresias e a sua visão interior, né, a clarividência, dando esse símbolo do olhar para dentro, né, como um biótipo portador da segunda vista, a vista da alma, né? E Joana traz aqui a seguinte questão, né? Então, qual seria o problema de tudo isso? Já que os mitos são tão bons, por que os mitos aparecem como estranhos rumos que, por vezes, nós podemos tomar? Joana aponta para as formas grotescas de dramas cruéis, com os deuses construídos à feição do ciúme e da paixão humana, enfurecidos pelo ódio, castigando aqueles que se desobedecem. Né? Ela vai dizer que a razão, ao mesmo tempo, né, que proporcionou a tradição fantástica dos seres alados e mágicos, levando o ser a ponderar aquilo que seria exageradamente fantasioso, também coartou, em parte, a inspiração dos protetores e benfeitores, fazendo com que a gente refletisse, né, sobre esse mundo de fantasia, colocasse a intermediação da razão nele e passasse a criar o próprio mito individual. E esse mito individual não representasse integralidade, plenitude, pacificação e felicidade, mas sim representasse um mito distorcido. E a gente acabasse construindo novos deuses, idolatrando falsos deuses, para poder nos livrar dessa sensação de desamparo. Então, a mitologia e a figura do mito, que no fundo é uma narrativa que nos ajuda a direcionar, a dirimir os nossos conflitos, e nos faculta construir uma imagem melhor de nós mesmos, acabou sendo desvirtuado. Então, daí o estranho rumo, né? Porque nós temos uma imagem, uma autoimagem, mais ou menos distorcida em relação a quem nós somos. Nós somos um conjunto de memórias, né? De fragmentos de memória, melhor dizendo, que nos dá uma breve noção de quem nós somos. Mas em profundidade, a grande maioria de nós não se conhece. Então, por exemplo, o processo de análise, ele consiste da gente elaborar uma narrativa nova sobre nós mesmos. E a mitologia, nesse ponto, pode nos servir de instrumento, né, do qual cada pessoa irá conduzir seu mito, irá produzir seu mito individual, construir essa ideia, digamos assim, mais apropriada sobre si mesmo. Mas, se nesse momento, através dessas fugas, a gente acabar transferindo para outros modelos prontos aquilo que a gente quer ser, a gente vai acabar se perturbando. Então, é justamente essa a reflexão que Joana nos faz. Nós temos aqui um capítulo
quando ela se refere a mitos. Lembremos-nos de que a mitologia, do mesmo modo que a filosofia, do mesmo modo que as religiões, e a primeira delas o judaísmo, foram paradigmas, enquanto se propunham a apresentar respostas para as questões da humanidade. Mas esses diversos paradigmas, eles não eram capazes de responder. E quando o ser humano não encontrava respostas, ele criava essas respostas. A mitologia é um desses paradigmas onde as respostas foram criadas pelos seres humanos com o propósito de amenizar seu sofrimento da angústia de não entender o que se passava. A partir daí, dessa necessidade de explicar os acontecimentos, criativamente os seres humanos constroem os deuses que compõem a mitologia. Hoje, como diz Joana, numa passagem muito interessante, em todas as culturas, nós percebemos as mesmas histórias contadas pela humanidade com roupagens e particularidades sutilmente diferentes. Assim, nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, e trazendo aquilo que Joana nos coloca, Júpiter, da mitologia romana, Zeus, para a mitologia grega, junto com Prometeu, que trazem uma história, e que não é à toa que nessa passagem Joana resgata esse aspecto mitológico para trazer à humanidade o que acontece com ela, explicar um pouco desse sofrimento. Em outras obras dela, ela traz também alguns personagens mitológicos como metáforas para explicar a vida, para explicar o espírito, para explicar o que se acontece, o que se passa na circunstância da vida e como se pauta as respostas que nós, seres humanos, apresentamos para as diversas situações pelas quais nós passamos. Nesse capítulo, Joana traz a história de Júpiter, Zeus, para a mitologia grega, e Prometeu. Prometeu era um titã, não era um deus, e simplesmente ele constrói homens de barro, constrói o primeiro, se encanta, e constrói o segundo. Os deuses também se encantam e vão agregando valores a esse homem de barro. O propósito de Prometeus, como Joana traz aqui, por analogia, era de contrariar os deuses e de ocupar, de tomar o lugar dos deuses, para que não precisassem nem simplesmente contemplá-los, nem dever a eles obrigações. E assim, esse homem de barro vai recebendo dos diversos deuses alguns valores agregados, mas Prometeu não se contenta, e ele simplesmente mata um boi e faz um pacote com os ossos e a gordura, e faz um pacote com a carne, vai para um evento na casa de Júpiter e pede a Júpiter para escolher um dos pacotes. Obviamente, por ser um deus, sabedor, que toma as melhores e mais qualificadas decisões, escolhe o pacote maior, porque entendia que ali tinha uma maior quantidade do que seria bom. Mas
surpreso, ao abrir, ele encontra a gordura e os ossos e se revolta contra Prometeus. Mas para Prometeus, isso não basta, e ele continua conflitando com Júpiter no propósito de mostrar-se forte o suficiente para enfrentar um Deus e, ao mesmo tempo, na tentativa de tomar o lugar dos deuses. Mas Júpiter se ira contra Prometeus e simplesmente manda que Vulcano faça uma mulher belíssima para que seja apresentada a Prometeus. Minerva recebe essa mulher e ornamenta, acentuando, iluminando a sua beleza natural, mas era uma mulher falsa. E manda para Prometeus com uma caixinha. Essa mulher falsa, feita por Vulcano e ornada por Minerva, era Pandora. E essa caixinha tinha todos os males e crimes da vida. Prometeus, sabendo que essa mulher, por mãos vinha de Júpiter, ele simplesmente resolve não receber essa mulher e nem o presente. Mas seu irmão, Epitometeu, simplesmente recebe. O irmão tem um nome que significa aquele que pensa depois. E, por incrível que pareça, Prometeu tem um significado de aquele que pensa antes. Veja que Joana traz figuras, né, conflituosas. Mas é do humano, né? O irmão de Prometeu abre a caixa e deixa sair todas as maldades e todos os crimes da humanidade. Quando percebe o que fez, fecha rapidamente a caixa e só consegue reter a esperança. O que Joana nos traz com esse conflito de Prometeus e de Zeus? Joana pontua, e que tem uma passagem interessante, que ela apela para a humanidade para não perder sua infância, quando ela diz que essa mitologia foi abandonada pela humanidade e que é castigada por ter abandonado a infância. E ela traz de uma forma que tenta nos mostrar o porquê, ou uma boa parte dos porquês, das maldades de hoje. É exatamente a vontade do ser humano de ser superior aos seus limites, às suas possibilidades. Muitas vezes igualando-se a um Deus, né? Ou querendo ser. Sobre a psicogênese dessa forma de lidar com os mitos, bom, os mitos eles surgem pela necessidade de explicar a origem e a forma das coisas, quais as funções e finalidade, falar sobre os poderes do divino, falar sobre a natureza dos homens. Então, o mito acaba organizando as relações sociais de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de permissões e proibições. Então, ele é mais uma referência para a gente entender melhor a nós mesmos. Mas o que se passa? Devido ao comportamento mesmista e a essa autoimagem distorcida, a mídia, e aí a mídia não é exatamente alguém, né? Mas uma configuração do nosso contexto sociocultural moderno, ela criou novos mitos. Então, Jonas chega a citar os super-heróis, que inclusive alguns deles têm características da nossa rotina cotidiana, né? De dia são homens e mulheres, meros mortais, né? Super atarefados, que trabalham no escritório, né? Que tem aquela postura acima de qualquer suspeita, que fazem parte de uma conjuntura, alguns têm até família, mas de noite eles se transformam e têm aquela missão de salvar a humanidade, né? Então, a gente se identifica com isso porque todos nós estamos em busca de um salvador. Como a gente está falando sobre psicologia espírita, na doutrina espírita nós já temos o nosso salvador, né? E que não é exatamente um mito,
é alguém presente na nossa vida, é alguém cuja existência ela é indiscutível, alguém que permanece em contato conosco, que é o Cristo. O Cristo nunca nos apartou, nunca se apartou de nós. Ele sempre se mantém em contato conosco. Inclusive, ele disse que quando se reunissem 2 ou mais em meu nome, ali estaria. Então a gente fica buscando esses modelos pré-concebidos, tão imperfeitos como nós também somos, embora sejam dotados de poderes supermágicos, né? Homem que voa, mulher invisível, anéis e armas especiais, né? Robôs supersônicos. Mas a grande transformação moral que Jesus nos propõe, mito algum consegue facultar isso para a gente. Então, dentro desse contexto, o que acontece? A gente acaba aderindo a certas simulações da vida numa condição completamente irreal, como se a gente quisesse transformar a nossa vida no filme que a gente assistiu. Então, hoje a gente pode criar um avatar, que é muito comum, virou febre, né, nas redes sociais. Há diversos programas de simulação de computador que nos levam a montar uma cidade tal como queremos, ter a vida que nós queremos, né? Interagir como se aquela configuração fosse a configuração da vida real, ter sensações reais no nosso corpo pela experiência que a gente está vivendo no jogo. Olha, só abrindo um pequeno parêntese, eu recomendo fortemente para quem esteja interessado em se aprofundar nessa fantasia deslocada, vamos chamar assim, que tem algumas aplicações, inclusive nas ciências médicas e psicológicas, muito interessantes. Por exemplo, algumas simulações são utilizadas para o tratamento de ansiedade e pânico, né, para vencer esses desafios, mas o que eu estou falando aqui é dessa fantasia deslocada, né? Então eu recomendo fortemente que vocês assistam o episódio Víboras Impressionantes de uma série chamada Black Mirror, né? Que esse título ele está em inglês Striking Vipers, mostra exatamente isso, né? O que uma simulação, como uma simulação pode afetar a sua vida, né? E é interessante por um lado porque ali na simulação você se sente confortável e tem uma espécie de carta branca para confessar o seu desejo e viver de uma forma puramente autêntica, mas aquilo não é a vida real. E essa troca de chave, né, digamos assim, quando eu passo da simulação para a vida real, ela não não me faz ter essa mesma coragem para viver na vida real aquilo que eu vivo na vida de fantasia, mesmo porque as condições são completamente diferentes. Então, isso acaba gerando muito sofrimento. Então, Joana vai explicar e resumir isso dizendo o exacerbar, né, do entusiasmo acaba tornando a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Então, a gente precisa ter cuidado. A fantasia, enquanto recurso psíquico, é preciosa, principalmente na infância, mas na idade adulta de forma incontestável, para reconhecer os potenciais que nós temos para o nosso desenvolvimento ético, para a criatividade, para o enfrentamento das dificuldades, desde que a fantasia nos leve a aproveitar as experiências reais de viver, colaborando para a nossa evolução até a gente chegar no ponto de nos tornarmos o ser integral, né? Então, a fantasia ela não é necessariamente ruim, pelo contrário, se a gente coíbe a fantasia, a gente morre em vida. Quando a gente pensa sobre planejamento de sonhos, planejamento de uma viagem, nós estamos vitalizando, né, ideias, imagens, sensações que nós queremos que seja concretizado
e a gente já começa a aproveitar essa viagem que nem fizemos ainda no campo imaginário desde a vida presente, desde o momento presente. Então, isso, em certas configurações, era transformador. Não fosse a capacidade dinâmica da gente elaborar e pensar sobre diversas configurações, a própria análise, a própria terapia, ela teria seus resultados bastante limitados, porque como eu posso reconstruir a temática da minha vida, como eu posso reelaborar os fatos que aconteceram no meu passado se eu não tenho essa possibilidade de pensar sobre e de imaginar como teria sido e de pensar que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter aproveitado de modo diferente. Como eu não posso mudar o passado, agora eu posso investir por construir um futuro mais tranquilo comigo mesmo, né? Não fosse essa capacidade da fantasia, como nós poderíamos sair de nós mesmos e analisar a nós próprios, analisar comportamentos, condutas, né? Fazer comparações e pensar em todos os recursos que nós temos para ter uma vida mais feliz, não obstante sofrimento. E como pensar em o que é felicidade, se pela fantasia eu não pudesse experimentar, sair da minha vida real e viver, pelo menos em pensamento, outras experiências e me imaginar como eu me sentiria se eu passasse por aquilo. Então, a fantasia é um recurso indispensável, né, para a própria evolução do ser humano, né, e para a sua análise. Só que aí, assim, a fantasia não é contrária à razão, mas ambas precisam estar em consonância, elas precisam andar de mãos dadas para a construção de uma vida real mais aproveitável, de uma existência enquanto espírito imortal mais apropriada, né, das condições de ser e existir, e não como uma fuga, o que tem sido colocado aqui nesse capítulo de Joana de Ângeles. Então, quando Joana traz o nosso cenário social contemporâneo, a gente vê modelos pré-fabricados que são facilmente introjetados por nós outros e que acabam confundindo o que é ilusão com o que é realidade. Então, tem algumas características como compulsividade, porque até se a gente for pensar nessa estrutura dos jogos, né, enquanto plataforma, recurso, para que a gente possa dar aso à nossa imaginação, o jogo ele traz já uma formação prévia sobre os objetivos, sobre caminhos disponíveis, por mais que ele crie a ilusão de que a gente que está construindo uma cidade, de que a gente que está fazendo a estratégia para poder assassinar o nosso adversário, de que nós somos os formadores, né, digamos assim, do plano de trabalho para o jogador de futebol, para o nosso time de futebol. Estou aqui falando de diversos jogos, né? Jogos de estratégia, jogos que lidam com esportes. Por mais que a gente tenha essa ilusão de que a gente está no poder, nós não estamos. Porque por trás do jogo está rodando um algoritmo, está rodando um programa que alguém pensou e que, se o programa não pensou em todas as saídas e opções disponíveis para eu escolher, então aqui eu já estou limitada. Eu escolho de acordo com o programa que alguém pensou para mim. Então, se eu acho que eu estou no domínio e que eu tenho pleno controle sobre tudo e que eu posso dar um destino àquele jogo diferente do que foi pensado, eu estou completamente fora da casinha equivocada. Porque se um programa deixar portas abertas, ele não roda. Ele não funciona. Ele só funciona quando o seu algoritmo está fechado. Quando eu coloquei todas as condicionais e fechei aquilo. Senão o programa dá erro. Então, esses jogos, eles dão a sensação de que você está no domínio, de que você é detentor do poder naquele momento e pode decidir pelo destino dos jogadores, né? E você pode ser rico e você pode ser muito famoso. Enfim, depende do jogo. Então, isso acaba superestimulando
Porque também tem a parte da computação gráfica, né? Os jogos, eles nos deixam assim completamente extasiados com aquelas cenas, aquelas fotografias assim, né, altamente apreciáveis. E quando a gente vai para a nossa vida real, o nosso feijão com arroz, bem metódico, né, relações frustrantes, né, aquele trabalho em que a gente não tem muita liberdade, a gente não vê a hora passar, a gente não vê a hora de voltar para o jogo para poder viver aquela fantasia que é puro prazer. Então isso acaba nos dando uma certa avidez por fugir do mundo real. Então, é, toda essa história, eu estou citando o exemplo do jogo, mas isso se aplica aos super-heróis que Joana de Ângeles nos traz, a essas figuras emblemáticas que são criadas pela sociedade do consumo para que crie essa grande ilusão, vão reforçando algumas posturas que são posturas doentias, como a compulsividade, como a agressividade, levada até o nível da violência, a alta reatividade, a intolerância mesmo às condições do mundo real, até culminar em estados ansiosos, depressivos, a anedonia, que é a perda do prazer, né? Muito por conta desse superestímulo. Então, isso pode nos levar essa visão dos mitos de uma forma deturpada ao desprezo, por exemplo, pelas relações pessoais. Aquilo que é um processo natural de conhecer alguém, da conversação salutar, da leitura edificante, do hábito de orar e de meditar, aumentando esse vazio existencial, justamente por considerar que virtude está fora de moda, como Joana traz, né? E aí tem aquela aceitação tácita de um modelo extravagante de autorrealização, que muitas vezes é completamente fora da minha realidade. Então, é tipo assim, eu ganho um salário mínimo por mês, eu vivo de aluguel, e eu tenho muitas dificuldades financeiras, e eu não posso, por exemplo, comprar uma roupa que eu vi na grife, eu não posso comprar aquele conjunto de maquiagens que a blogueirinha que eu sigo tem para me apresentar, porque ela é patrocinada e eu não sou. Então, o que eu faço? Eu vou aceitar esses modelos de autorrealização, que eu gostaria de viver aquela vida, pelo menos aquela vida tal qual é apresentada para mim, porque eu não conheço a realidade daquela pessoa, eu conheço a parte que ela quer me mostrar sobre a sua vida, enquanto imagem vendável em redes sociais principalmente. Então eu acabo introjetando aquilo, e aí a gente vê esses perfis super seguidos, né, com milhões de seguidores, de coisas assim que são, com todo o nosso respeito a essas pessoas, que a gente nem conhece, mas que são de aparências superficiais bem populares. Então a gente acaba aceitando aquele modelo extravagante bem fora da minha realidade, e já que eu nunca vou conseguir ser assim, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, já que eu nunca vou ter grana, já que eu nunca vou ser uma beldade, só se eu nascer de novo, fizer uma série de intervenções cirúrgicas, eu acabo me realizando, que é uma realização efêmera, uma realização exterior, superficial e vã, e não partindo de uma convicção interior, uma autorrealização. Então, Joana vai apontar para essa deturpação. O mito, porque a figura do ídolo também é uma figura mítica, porque o ídolo não é alguém real, né? Embora essa pessoa exista na realidade, essas pessoas que são seguidas por milhões de outras pessoas, ela não é aquela imagem que ela está apresentando, né? Talvez ela realmente seja completamente diferente daquele modelo vendável. E a gente está, então, seguindo quem? Né? A gente está seguindo um mito, uma figura vinda de uma fábula, que foi criada por alguém, como gostaria de ser. Então veja que profundo equívoco que a gente padece, né? Que a gente enfrenta. Então Joana nos explica isso. O mito poderia nos servir grandemente para o entendimento mais sobre a nossa natureza, para o entendimento mais profundo sobre nós mesmos,
mas na realidade está servindo como fuga e não está gerando autorrealização e autoconhecimento nenhum. Então ela aponta como terapêutica eficaz que a resposta para todo esse desgaste que a gente está vendo, né, tem um autor coreano que eu gosto demais, que fala sobre a sociedade do cansaço. Então, para todo esse desgaste, esse cansaço, essa angústia sem nome, né, para que a gente entenda que os processos naturais, como é o processo de envelhecimento e até a proximidade da morte, são um convite à nossa revisão cultural com amadurecimento de vivências, que devem induzir o ser a buscar novos valores representativos para as mais nobres aspirações da vida, né? Para que a gente busque pela nossa verdadeira identidade, para que a gente se reconheça tal como nós somos e que tornamos os mitos o que eles realmente são, símbolos de uma conquista que ainda está por ser lograda, né? Dos dramas humanos que muitas vezes são os nossos dramas. Mas isso não pode ser atingido senão através da disciplina, do controle e do respeito de si mesmos. É interessante a gente pensar, porque de algum modo é como se retornássemos, como vai dizer Joana de Ângeles, ao período em que os deuses desciam da terra se humanizando. E o quanto que a gente tem essa especial vocação, né? Essa busca de humanizar os seres divinizados, né? Tem algumas pessoas que gostam muito de acompanhar as bruxas contemporâneas, né? E do quanto elas, no contato com a natureza, com suas poções mágicas, podem extrair dali a, o elixir da vida mais longa, da felicidade, né? A gente vê nas histórias dos mitos, né? Aqueles personagens fantasiosos com certas habilidades místicas para resolver quaisquer dificuldades, né? O que acaba dando margem para essa noção milagreira. E hoje, como a gente tem na nossa sociedade assim, né? De propagandas de resolução completa dos conflitos, dos problemas, das questões, pelo mínimo esforço. Até na área das terapias, terapêuticas respeitáveis umas e um tanto quanto intrigantes outras, né? Que propõem que num desabafo a gente vai conseguir expungir tudo de mal que está dentro de nós e assim a gente vai conseguir se sentir aliviado para uma vida diferente. E se o resultado disso não der certo, a culpa é inteiramente nossa, que não fomos absolutamente sinceros nesse nosso esforço, né? Então, tratar e reduzir questões existenciais a um momento desse, em que se toma um chá para resolver os problemas e ter uma visão, né, extrafísica e, enfim, ter um momento de grande revelação em que a gente coloca um óculos, né, como um óculos de simulação tridimensional para viver uma vida diferente, é entender que a vida pode ser convertida a um trocar de chave, né? Colocar, comutar a chave para o modo felicidade completa ou voltar para a vida real. Então a gente acaba repetindo aquele velho procedimento das gerações anteriores, que se conformavam a ter uma vida intensa de muito trabalho, um trabalho maquinal, horas excessivas de expediente laborativo, como por exemplo 14, 16 horas, trabalhando essencialmente em um serviço desgastante para que no fim da vida tivesse acesso, pudesse a essa pessoa ser concedida uma aposentadoria que a faria viver bem e aproveitar os míseros anos que lhe restassem para que pudesse ter algum prazer. Então, nos falta, enquanto seres existenciais, buscar o prazer enquanto nós estamos vivendo a vida real. E a busca desse prazer nem de longe se assemelha a esse hedonismo que a gente vê
tão marcante na nossa sociedade, o prazer dos sentidos. Mas, lembrando os nossos queridos filósofos gregos, né, especialmente Sócrates e Platão, a busca do prazer é a busca do belo. Mas não é o belo da silhueta perfeita, bem acabada, é o belo da estética, é o belo da apreciação de uma boa música, né? E, ao mesmo tempo, também não é o belo mágico, fantasioso, o que acaba dando margem, como diz Joana de Ângeles, a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. Porque é como se a gente se apossasse de um superpoder que pudesse converter todas as cenas da vida ao nosso talante. Que a gente tivesse um suposto poder nas mãos que conformasse toda a nossa existência ao nosso bel prazer, a como a gente acharia que seria mais agradável. Mas o resultado disso é bastante desagradável, né? Atormentador e, em certos pontos, até desesperador. Porque quando a violência irrompe, ela acaba sendo destruidora. E em nome de fazer a justiça, como se a gente estivesse se protegendo contra as supostas forças do mal, quisesse debelar e resolver as injustiças da nossa sociedade atual, pegassem armas para isso, o que acaba destituindo um pouco os valores mais dignos, desprezando as instituições, né? E fomentando um regime de guerra instaurada, fomentando lutas lamentáveis, inclusive dentro dos seios familiares. Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre essa falência do individualismo por si mesmo, utilizando recursos, né, que estão do lado de fora e não recursos que estão internos. Aquela célula da igreja cristã primitiva, em que o coletivo se ajudava, a fraternidade era reinante, né, não se preocupava necessariamente em personalismos e novas formas de afirmação, mas em reunir recursos e distribuí-los com equidade para aqueles que mais precisassem, tivessem condição de ter. Então, essa noção, ela é sumamente diferente da estrutura social, né? A estrutura social completamente ilusória. Aqueles homens não precisavam ter nos mitos, né, formas de viver melhor, porque não desprezavam a sua condição, não obstante misérrima. Então eles teriam toda a prerrogativa do mundo para poder fugir da sua realidade, que era uma realidade bastante difícil, sob o ponto de vista material. Muitas dificuldades financeiras, muita dor, muita fome, né, preconceitos a serem vencidos, não obstante, eles se sentiam considerados pelas suas próprias consciências, né? Não tinham nenhuma postura violenta, chocante, desobediência, porque as suas consciências já estavam despertas. Então, talvez mais atual do que nunca seja Jesus, induzindo o ser a uma busca de valores que possam representar essas aspirações mais nobres da vida, que facultem a revelação da nossa verdadeira e profunda identidade, que proporcione a experiência de amadurecimento, mesmo que seja com base na frustração. Quantos pais que se furtam de dizer o não aos seus filhos, que querem sempre facilitar-lhes os mínimos lances da sua vida para que nada sofram, quando o sofrimento é ferramenta também de evolução. Quando a gente, pertencendo a um grupo social, precisa entender que faz parte dele para sobreviver. É interessante porque, às vezes, a gente não tem noção de que há uma realidade que nos habita e que a gente também habita uma realidade que também está fora de nós.
Muitos de nós nem cuidamos direito do nosso próprio corpo. Tem algumas pessoas com dificuldade de higiene mais básica, que não consegue perceber as suas necessidades, que suportam a dor achando que isso é um ato de coragem, quando em realidade pode ser um desmerecimento em relação à sua própria saúde. Pessoas que sustentam conflitos como se fosse algo de somenos importância, como se a saúde mental pudesse ser relegada a segundo plano, e que isso acaba favorecendo um intercâmbio emocional e um desalinho que não é nada planificador, mas sim que nos aturde. A nossa necessidade de sobrevida não é apenas o alimento, mas também os ideais edificantes, também as trocas salutares em contato com o outro, também cuidar, né, da nossa coletividade, no condomínio onde a gente mora, no bairro onde a gente vive, na cidade em que a gente está, no planeta em que a gente tem a experiência de viver. Porque não tem outro planeta, pelo menos até agora, né, os estudiosos não conseguiram descobrir outro planeta com condições habitáveis para seres humanos. Então, enquanto a gente busca nos símbolos opções outras para que a gente possa fugir da nossa realidade, os símbolos estão aguardando que a gente tenha a interpretação deles para enfrentar a realidade que nós estamos vivendo, para que a gente possa aurir deste conhecimento o ânimo para enfrentar também os nossos desafios, como Hércules e os seus trabalhos, né? Aliás, a própria palavra Hercúleo mostra um pouco sobre o desafio de viver, que é uma tarefa em que realmente a gente precisa descobrir uma fortaleza maior do que a que nós mesmos já temos conhecido a respeito próprio. Agora a gente precisa entender que Joana fecha esse capítulo, né? Estranhos rumos, seguros roteiros, com a mitologia, trazendo esses dois personagens, Zeu e Prometeu, para guardar uma consonância com tudo que ela traz anteriormente. Aquele ser humano, aquele homem, aquele indivíduo, aquele sujeito, que tenta exaustivamente deixar de ser ele mesmo, que foge da sua identidade, que não reconhece as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Joana traz essa figura mitológica e avança no tempo e traz a ideia de que, como se não bastasse a morte emblemática, porque culturalmente eles são imortais, a humanidade produz novos deuses. E esses novos deuses, nas figuras, né, do super-homem, na figura do Homem-Aranha, e ela traz esses termos, mostra essa necessidade do ser humano de ser mais forte, mais poderoso do que ele mesmo e ter recursos que extrapolam o propósito do espírito, que extrapolam, na verdade, a natureza humana, como ela deve ser e como ela é, para que possa atender aos princípios da evolução moral, da evolução espiritual. A humanidade não precisa disso, ela não precisa desses recursos. Mas ainda como se não bastasse, vem a tecnologia e fornece ao homem armas e meios, meios que ele usa de armas, muitas vezes contra si mesmo, fazendo uso exacerbado da tecnologia e distanciando-se cada vez mais da sua própria identidade. Esse capítulo trazido por Joana, que traz o homem em aparência, que traz a fobia social, que traz o ódio e o suicídio como decorrente do ódio, né? E agora traz os mitos, nos permite entender
que nós temos roteiros seguros trazidos pelas leis naturais, pelas leis divinas, iluminados e relembrados por Jesus em sua missão, mas muitas vezes nós desenhamos para nós mesmos o que ela chama de estranhos rumos, né? Joana traz a ideia desses super-heróis novos, que nada mais são do que representações emblemáticas da violência que traz o comportamento humano. Esses heróis, e ela menciona aqui os Rambos, né, da vida, eles simplesmente expressam aquela raiva que o homem contém, que o homem retém. Muitas vezes, se trouxermos essa metáfora mitológica, a gente entende que um componente dessa raiva é exatamente sobre a sua própria impotência, né? Sobre a sua própria incapacidade, uma vez não admitida, uma vez não enfrentada. E quando o homem sente a necessidade desse poder, dessa força, e constrói esses heróis como uma fantasia compensatória das suas incompletudes, onde o prazer de vencer, o prazer de ter êxito numa vingança, já que não possibilitada ao humano, é desenhada e transferida a esses heróis construídos com auxílio atualmente da tecnologia, num propósito de compensar aquele que não somos. De alguma forma, as nossas incompletudes, elas psiquicamente precisam ser compensadas, e a fantasia é um mecanismo de compensação das nossas neuroses, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas impotências, das faltas e das nossas impossibilidades. E é dessa forma que o ser humano projeta nesses heróis aqueles que vingarão as suas renúncias, as suas deficiências, o limite da sua raiva que o impede de ir além e que ele delega a esses heróis muitas vezes. Mas Joana também traz a figura de que os heróis não são todos maus, né? Então, esses heróis representam, muitos deles, a força do mal, mas nós temos outros heróis que também, emblematicamente, representam a força do bem, né? De uma forma compensatória desses polos que são da natureza humana. Muitas vezes, o mal que eu quero e não posso fazer, eu transfiro a um herói, eu transfiro a uma figura mitológica, e muitas vezes também o bem que eu desejo, que não consigo, não alcanço realizar, da mesma forma eu transfiro para esses heróis, né? Joana pontua que a morte do mito, digamos, no pensamento da humanidade, ela acontece a partir de Descartes, a partir do cartesianismo, a partir dessa lógica que nos tira da fantasia, né? E que isso nos afasta da infância. E quando ela diz claramente que a infância é castigada por falta da fantasia, por falta do mito, nós precisamos entender que devemos resgatar a infância que temos em nós, na medida em que essa pureza, como dizia Jesus, né? Vinde a minhas criancinhas, não era à toa. Essa pureza, esse ímpeto, essa espontaneidade, esse reconhecimento dos seus limites, mas com o propósito de desbravar cada vez mais, precisa renascer em cada um de nós. Esse capítulo que Joana traz, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, passou pelo homem em aparência, aquele sujeito que, na verdade, tende
a se tornar alguém adaptado plenamente a padrões e a convocações capitalistas e a convocações sociais e muitas vezes culturais. Capitalistas na medida em que hoje a humanidade está atendendo a um chamado do ter mais do que o ser. E muitas vezes um ter que não redunda em utilidade para si mesmo. Joana traz nesse capítulo, quando ela fala da fobia social, aquele que se recolhe por medo de competir com o que está lá fora, por receio de não ter sucesso, não ter êxito. Isso desencadeia o ódio, esse ódio contra aquilo que ele não pode modificar, esse ódio vingativo contra um poder que o convoca a ser aquele que ele não é e não consegue, e que pode culminar no suicídio, quando ele começa a perceber uma impotência. Não consigo ser o que desejam de mim e, ao mesmo tempo, eu não sei mais quem sou eu. Leva a um conflito que pode culminar no extremo. O propósito de Joana, de uma forma bem resumida, bem sintética, é de olharmos para nós, reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas faltas, os nossos limites, entendermos que estamos num processo evolutivo. Como ela mesma diz, o tempo é secundário. Nós temos uma perspectiva temporal ampliada para desenvolver toda essa capacidade que ainda não temos, para que possamos, nos afirmando imperfeitos, responder às situações circunstanciais da vida como oportunidades transformadoras, como oportunidades evolutivas. Bom, então se a gente pudesse fazer um resumo sobre esse capítulo, né, esse bloco, na verdade, Estranhos Rumos e Seguros Roteiros, que engloba os capítulos que a gente já estudou, dos homens aparência, da fobia social, ódio e suicídio e dos mitos, a gente vê que Joana aponta alguns estranhos rumos, como a falta de uma consciência idealista, né? Como os impulsos egoístas colocados acima do bem geral, como o imediatismo vendido como pretensa liberdade, que na verdade não é, e os roteiros seguros, que é o conhecimento interior, o reconhecimento das próprias aspirações e metas, equipar-se de instrumentos de trabalho para que a gente possa se movimentar, né? E ao lado de tudo isso, também a questão das raízes desses sofrimentos contemporâneos na nossa insegurança, na nossa fragilidade emocional, o alto nível de exigências da nossa sociedade atual, de definir a carreira, que não pode fracassar, porque se fracassar vai ser o fim da vida, que o não marketing do nosso trabalho pode prejudicar nossa carreira, e aí a gente é submetido a pressões e constrições de variadas ordens, até podendo chegar no ponto de transformar aquilo como uma fobia, né, de estar dentro dessa conjuntura, como Joana traz o encarceramento como uma prisão sem paredes, a perda do significado externo de liberdade, a desistência de reagir, culminando também no ódio e suicídio, que é a desistência de ser, que é um passo mais agravado, sendo que a gente está esquecendo de algo fundamental, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém pode se livrar de si mesmo. Então, as lutas e os desafios que a gente vê nos trabalhos, né, dos seres mitológicos têm por base representar as dificuldades e vicissitudes que o espírito imortal precisa vencer e as intervenções que ele precisa fazer na matéria. Então, esses mitos ilusórios e fantasiosos são uma metáfora do humano, que não substitui o trabalho de ser, mas devem nos levar a eleger
valores que sejam mais compatíveis com as nossas necessidades reais, né? Então, esse convite da autoconsciência, do equilíbrio das nossas emoções, a fim de que nós possamos nos apropriar mais de quem nós somos, a abandonar esses estranhos rumos e seguir, enfim, os seguros roteiros que já estão colocados aí há mais de 2000 anos. Acredito que seja isso, Patrícia, o propósito de Joana nesse capítulo Estranhos Rumos e Seguros Roteiros. Bom, amigos, então, nós agradecemos muito a presença de todos. Desde já convidamos para a continuidade do nosso estudo no próximo domingo. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Gratidão pela oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos, sob uma perspectiva tão diferente da efemeridade, da superficialidade que nós vemos do mundo. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos, envolva-nos na sua santa e divina paz, e que nós possamos, Senhor, ser envolvidos por essa mansuetude, pacificidade, conhecendo a cada dia um pouco mais sobre nós mesmos, a fim de termos força e coragem moral para vencer as nossas más inclinações. Vem ter conosco pela necessidade que nós ainda temos. E que o Senhor seja para sempre louvado. Que assim seja.